Fala pessoal, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E hoje nós vamos trazer um resumo de história que é contado pelo próprio Batman. Ela aconteceu no início da carreira do Batman como defensor em Gotham, quando a cidade ficou dividida entre o Coringa e o Charada. Uma guerra de piadas e charadas. Olha aí o Marcelo colocando o título do arco no roteiro do vídeo. Sim, galera, hoje nós vamos fazer o resumo de um dos arcos mais elogiados da fase Renascimento do Batman. O arco se chama A Guerra das Piadas e Charadas. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 2017 e no Brasil ano passado, em 2018. Essa história do Tom King foi muito elogiada, principalmente pelas caracterizações que ele fez dos vilões, dos principais, do Coringa, do Charada e, por incrível que pareça, do Homem-Pipa. Bora então ver o resumo dessa saga. Dando uma contextualizada de como o quadrinho do Batman estava no começo dessa saga, ela inicia depois do Batman pedir a Mulher Gata em casamento. Só que antes dela dizer a resposta, Bruce pede que, primeiro, ela ouça um dos seus casos como Batman mais obscuro. Para que ela pudesse realmente lhe compreender, ela precisaria ouvir a vez quando o Bruce falhou como Batman. É então que somos transportados para o passado, nos primeiros anos do Batman atuando em Gotham. Aqui, encontramos o Coringa realizando audições muito duvidosas. Ele parece ter perdido a capacidade de rir, e agora ele está desesperadamente tentando encontrar um comediante que possa realizar o seu desejo. Bom, pela pilha de cadáveres de comediantes que vemos aqui, o problema é sério mesmo. Enquanto isso, o Charada está no Asilo Arkham, onde foi preso após os eventos do arco Ano Zero. Ele mata um detetive da polícia, que estava tentando obter conselhos do vilão sobre as recentes mortes causadas pelo Coringa na cidade. E depois ele consegue sair ileso do prédio, chantageando os guardas. Ele começa a falar o nome dos parentes de todos os guardas que vinham ao seu encontro, os deixando sem reação. Voltamos para o Coringa, causando mais confusões na cidade. Ele explode o bar de comédia onde ele estava antes e sai dali, atirando em vários inocentes, mas mesmo assim é incapaz de encontrar alguma alegria. Olha esse Coringão tentando colocar sorriso na cara de qualquer um para alegrá-lo. De noite, o Charada faz uma visita ao Coringa, que está numa cobertura da cidade, enquanto que no caminho até lá ele vai fazendo charadas. Enigma diz ao Coringa que ele sabe o motivo do palhaço ter perdido a habilidade de rir. Ele acredita que os planos do Coringa foram frustrados por Batman tantas vezes e que por causa disso, os crimes do Coringa se tornaram muito previsíveis, pois ele sempre perde. O Charada revela que o Batman o fez sentir o mesmo. Um enigma que ele não consegue resolver. Enigma continua dizendo que acredita que se um deles matasse o Batman, deixaria o outro insatisfeito, e que se eles entrassem em guerra um contra o outro, pelo direito de matar o Batman, o herói ainda viveria, porque eles estariam ocupados demais lutando entre eles. O Charada então apresenta uma solução para o Coringa. Nós devemos nos juntar e matar o Batman. O Coringa, no entanto, não fica convencido e atira no Charada. Ele então sai do escritório onde estavam, o deixando para morrer. Pouco depois, o Batman entra com tudo no escritório e encontra o Charada, ainda ferido. O Charada avisa o Batman que o Coringa roubou a sua bomba e foi embora. Obviamente, isso era uma mentira. O Batman deixa o Charada para trás para perseguir o Coringa. Uma vez sozinho no escritório, o Charada consegue fugir dali rastejando. Com muito, mas muito esforço, o Charada consegue sobreviver e encontra um médico bem questionável aí para tratar dele. O que se vê depois que o Charada passa por uma operação é uma clara referência a uma cena do Batman de 89 do Tim Burton, quando o Coringa faz uma cirurgia plástica. O Charada pede por um espelho ao cara doutor. Ele o mata em seguida e olha o buraco do tiro que levou antes. Com o bisturi, ele se corta até completar um sinal de interrogação em seu peito, enquanto faz charadas cujas respostas são todas as mesmas. Nada. No dia seguinte, o Coringa está em frente a um espelho, tentando sorrir, dar alguma risada, mas nada. Ao fundo, o noticiário fala da fuga do Charada e que havia algo em comum nela. O vilão não deixou nenhuma dica ou charada do seu próximo crime, somente as interrogações com seu sangue. O palhaço liga depois para o mafioso Carmine Falcone e lhe diz para matar o Charada. Carmine pede para quem está ligando revelar o seu nome. O vilão apenas diz:
você tem 1 hora, e depois desliga. O mafioso se agita e ordena a todos seus capangas para irem atrás do Charada e matá-lo quanto antes. Para o azar desses capangas, eles os acham depois, mas o Charada está acompanhado da Era Venenosa no Parque de Gotham. Enquanto os dois conversam, temos uma belíssima página dupla, em que acompanhamos a Era derrotando todos os homens de Falcone. O Charada faz uma boa charada, envolvendo tipos de plantas, claro, e isso ganha a atenção de Ivy. De volta à mansão do mafioso, ele entra em sua sala, e o Coringa está lá, organizando alguns dentes sobre a mesa. Ele diz que são da mãe de Falcone e que tentou fazer ela rir. Em seguida, o vilão dispara vários tiros. Carmine está vivo, mas Coringa fala para um de seus assistentes, um jovem Oswald Cobblepot, o futuro Pinguim, que ele será o seu novo assistente. Todos os recursos de Falcone agora são gerenciados pelo Oswald. E ao sair, o Coringa novamente fala: matem o Charada. E então acontece o que o Charada havia dito antes. Os dois recrutam para seus respectivos lados os vilões de Gotham para servirem seu exército pessoal e disputar influência na cidade. Igualmente, conforme cresciam os danos e mortes na cidade, uma dessas tragédias ganha os holofotes dessa saga, a história do Homem-Pipa. O Tom King resolve parar a história aí nesse épico confronto entre o Coringa e o Charada para focar em um vilão mega obscuro, o Homem-Pipa. Sim, esse é um vilão mega desconhecido do Batman que foi criado na década de 70, mas virou uma grande piada. Mas o Tom King aqui resolveu reformular ele. Charles Brown está em um bar fazendo um avião de papel, ao mesmo tempo que fala que gostava de estudar sobre o vento na escola. Ele diz: tudo se resume ao equilíbrio. Ele não nota o Batman entrando no bar e quando percebe, já está de ponta cabeça sendo interrogado por ele. Este é representado por uma forma mais animalesca e aterrorizante, pela perspectiva de medo do Charles. O Batman diz: há uma forma de contatar o Coringa, descubra. No mesmo dia, Charles conversa com o pistoleiro e ele revela algo interessante, que ele projetou o design do glorioso Coringa móvel. O vilão matou todas as outras pessoas que trabalharam neste projeto, menos ele. Talvez o Coringa estivesse guardando algo para ele no futuro, pensou Charles. O pistoleiro não reage muito ao que ele diz, apenas usa o Charles como calibrador da sua arma ao mirarem um cigarro que ele pediu para segurar. Batman volta a falar com Charles. O morcegão diz que ele já verificou o número que o pistoleiro deu para o Charles para falar com o Coringa e que estará lá quando este for ligar. Sem opção, ele então liga e marca o encontro com o vilão. No dia seguinte, vemos Charles e seu filho empinando pipas. O pai pergunta o que ele está achando e o filho responde: Hell yeah! Charles o repreende, dizendo que sua mãe e avó sempre falavam que se você falar demais essa expressão, vai acabar indo para aquele lugar. Enquanto o pequeno Charlie empina a pipa, seu pai diz que não poderá ir na sua festa de aniversário naquele sábado. Surgiu um imprevisto. Seu filho apenas solta um "oh" de decepção. Naquela noite, ao sair de um restaurante, o Charles é sequestrado pelo cara de barro que o absorve. Maneira criativa de se fazer isso, devo reconhecer. O vilão o leva até o Charada. Esse diz que quer confirmar algumas informações. Nigma diz: seu filho se chama Charlie, né? E depois ele despeja o endereço completo de onde eles moram. Em seguida completa: agora me conte tudo sobre este seu encontro com o Coringa. Essa noite conturbada acaba novamente no bar que vimos antes, com o Charles bebendo e falando sobre o vento novamente. E como na outra vez, o Batman se aproxima, mas não sozinho. Tanto a trupe do Charada quanto a do Coringa atacam aquele local. O Coringa, apesar de tudo isso, consegue pegar o Charles, e depois os dois estão sentados em um sofá. Cena inusitada. Um tempo se passa e de uma vez só, o Charles conta toda a história envolvendo o Charada e o Batman. O Coringa só diz: isso foi quase engraçado. Mais tarde, o Batman se encontra com Charlie e diz que seu filho está bem, apenas com resfriado, mas bem. O herói pergunta onde o Coringa o levou, mas Charles revela que está com um colete de bombas e pressiona o botão para ativá-las, enquanto se desculpa. Nada acontece, era mais uma piada do Coringa. Depois, em sua casa, o Charles recebe uma ligação do Charada, e para variar é uma charada. Na medida que ele vai contando a charada, a HQ vai mostrando uma pipa descendo até o solo.
A resposta da Charada é veneno. O pai vai novamente até o Batman dizendo que o Charada envenenou a corda da pipa. O morcegão o leva até o hospital e fica junto com Charles enquanto este fica ao lado de seu filho. O pequeno pergunta se ele irá para aquele lugar, depois de ter dito o Hell Yeah de antes. Charles, chorando, diz que jamais para o seu filho, enquanto este fecha os seus olhos. Em um telhado, junto com Charles, Batman diz para ele que o Charada vai pagar pelo seu filho e pelo que ele fez com a cidade. Após essa tragédia, em casa, ele usa toda a sua fascinação pelo vento para criar uma nova persona. Na manhã seguinte, o Coringa abre a porta de sua casa e se depara com Charlie, agora se auto-intitulando o Homem-Pipa. O vilão repete o nome incrédulo e Charles responde Hell Yeah. Olha, depois dessa mega história dramática de origem do Homem-Pipa, esse vídeo merece o seu like, né? E também coloca aqui nos comentários a frase épica do Homem-Pipa, o Hell Yeah, para dar apoio a ele, porque ele merece. O conflito, então, entre essas duas grandes facções se estende por meses em Gotham e começam a se elaborar algumas regras entre elas. Se criou, inclusive, um período de trégua que as duas gangues faziam para a polícia de Gotham poder entrar nesses territórios e recolher os corpos das pessoas mortas por causa desses conflitos. Olha só que ponto que nós chegamos. Também cansado desse conflito, o Gordon se voluntaria para ouvir demandas tanto do Coringa quanto do Charada para encerrar o conflito. Ele ouve ambos os lados e depois, conversando com Batman, ele anuncia que o que faria eles acabarem com essa guerra é uma coisa: o Batman ser morto. Jim explica que o Coringa colocou bombas por toda a cidade, enquanto o Charada tem homens contratados para matar civis ao menor sinal de interferência da polícia ou governo. O que resta, diz Jim, é esperar que as facções eliminem uns aos outros e que não consigam novos recrutas. O problema é que nos dias seguintes, o Exterminador e o Pistoleiro têm vários duelos e há grandes danos colaterais. Isso leva o Batman ao limite, e numa cena altamente badass, o Batman sozinho inutiliza os dois. E ao ver o resultado crescente desses confrontos, ele diz: chega, repetidas vezes. Jim depois fala com Batman que ambos os vilões passavam bem, mas pela seriedade dos golpes do Batman de antes, eles quase morreram desses ferimentos. Eis que o Batman surge com uma ideia inusitada, e que rende uma igualmente edição inusitada. Ele age como o Bruce Wayne, e convida o Charada e o Coringa para um jantar na mansão Wayne. No início da refeição, o Bruce diz aos dois que a cidade vem sofrendo com esta guerra e que ninguém lucraria com isso, nem ele, nem os vilões, e os convidou ali para tentar chegar a um acordo. No início, claro, há alguns insultos, e o Coringa chega a arremessar uma faca em direção ao Charada, que a detém, muito próximo da sua testa. Enquanto mais pratos são servidos, Bruce pergunta que Jim o relatou que tudo gira em torno do Batman para eles. E o Playboy pergunta: por que esta atenção dedicada ao Batman? Os dois concordam que o herói é problemático para eles. Depois é engraçado ver cada um descrevendo o que faria quando capturasse o vigilante. Bruce se irrita e diz: vocês não veem que o Batman está brincando com vocês? Estão fazendo o trabalho dele ao matar um ao outro. Ele então pergunta a cada um por que o seu lado, respectivamente, deve matar o Batman. E quem der a melhor resposta, Bruce oferecerá $1 bilhão de suporte para tornar isso uma realidade. O Charada responde que ele consegue decifrar qualquer enigma, inclusive o do Coringa. No final, o palhaço não matará o Batman porque ele é uma fraude, tudo uma encenação. Já o Coringão pensa por alguns segundos e só diz: eu sou o Coringa, ele é o Charada. E quem se importa com o Charada? Muito sutil. O Bruce então encerra o jantar e diz que entrará em contato com o vencedor depois, pois, né, o lado que perdesse com certeza não iria levar na esportiva naquele momento. Na Batcaverna, o Bruce conversa com Alfred e ele revela que pretende tomar um lado, como o Batman, para tentar encerrar essa guerra de vez. Depois desse cenário bizarro, nós acompanhamos novamente o glorioso Homem-Pipa tentando subir aí no escalão dos aliados do Coringa, ganhar aquela reputação que todo vilão gosta. Mas pro azar do Homem-Pipa, logo quando ele tenta fazer isso, o Batman entra pros aliados do Charada. Sim, vemos o coitado aqui sendo abatido pelo morcegão e pendurado depois. Charles lembra uma vez que seu filho contara que sua mãe havia dito que ele era uma piada.
E dia após dia, em várias incursões, seja com um ventríloco, ou um morcego humano, ou o Senhor Frio, o Homem-Pipa sempre acabava falhando em suas missões. Contudo, em uma determinada noite, após novamente falhar, ele lembra da resposta que deu ao seu filho. Pode ser que eu seja uma piada, mas o que eu devo fazer? Desistir para que os outros parem de rir de mim? Ou você vai lá e faz eles rirem, mas com você dessa vez. Fiquem com essas pessoas que riem com você, e não de você. Com tantas perdas do lado do Coringa, resta apenas o Homem-Pipa, sozinho do seu lado, como podemos ver aqui nesse auditório, onde Coringa estava dando um grande discurso. Fazendo a patrulha naquela noite, novamente o Homem-Pipa encontra o Batman e apanha dele. O morcegão pede para que ele fique no chão. Ele é levado para uma sala de interrogatório, onde ele se lembra das últimas palavras de seu filho quando foram empenar pipas. O Batman, auxiliando o Charada, aparecem lá. O vilão diz que eles deixaram Charles por último, pois sabiam que ele iria entregar tudo sobre o Coringa. O Charada diz: mesmo após eu ter matado seu filho, você confessa. Você é uma piada. Você é... E Charles completa: o Homem-Pipa. E o Charada diz: hell yeah. O negócio está ficando tenso, mas a guerra está finalmente chegando ao fim. Batman e o Charada, com a informação que eles conseguiram do Homem-Pipa, conseguem localizar o último refúgio aí do Coringa. Que é aquele mesmo apartamento, aquela cobertura que nós vimos lá no início da história, onde Coringa deu aquele tiro no Charada. Batman chama a Mulher Gato para fazer um reconhecimento do local e confirmar se o Coringa está realmente lá. O vilão avista ela e tenta matá-la, mas Selina é hábil e consegue fugir ilesa dali. O herói propõe que eles invadam o local com um pequeno grupo, mas o Charada diz que eles irão voando até esse alto andar. Batman pensa por alguns segundos e diz não. O vilão só responde, hell yeah. Em um local próximo dali, o Homem-Pipa pergunta para o Croc quanto ele pesa. O Croc fala que muito. Bom, diz o Homem-Pipa, você ficaria surpreso quanto uma pipa pode carregar. E assim vemos a trupe do Charada usando pipas feitas pelo Homem-Pipa junto com Batman. Eles conseguem se filtrar na cobertura com facilidade. E o Charada parte para cima do Coringa, o derrubando. Quando tudo parece se desenhar para uma vitória do Charada, o Batman chama o Homem-Pipa. Ele então aperta um botão, que aciona uma espécie de ejetor nas pipas que eles usavam, deixando só o Charada ali. O Homem-Pipa fala: você tomou meu garoto, agora eu tomei a sua guerra. Ele vai dizer hell yeah, mas o Charada lhe acerta um socão. Fica claro assim que o Batman orquestrou um plano secreto com o Homem-Pipa, para deixar um cenário onde o herói ficasse a sós com o Charada e o Coringa. E isso de fato acontece. E pessoal, só antes de contar aí o final dessa história, eu só gostaria de falar bem rapidinho sobre o nosso financiamento coletivo no Padrinho, que para esse canal continuar vivo, nós estamos precisando de mais apoios lá. Então se você ainda não deu uma olhadinha ou nem sabia desse projeto, tem link aqui na descrição e nos comentários para você saber tudinho. São várias recompensas bem legais a partir de R$3, começando com esse apoio. Então a gente agradece muito se conseguir apoiar a gente lá. Valeu! Antes de contar o desfecho da guerra, o Bruce, na linha do tempo atual, fica cabisbaixo e lembra de todas as mortes que ocorreram naquela época. Ele ora para Selina e então voltamos ao embate dos três. O Coringa e o Charada se olham e partem para cima do Batman. Ele leva alguns golpes, mas consegue conter a ofensiva deles. Em determinado ponto, ele derruba o Coringa e se concentra no Charada. Este começa a pedir misericórdia, e então ele pergunta: você está vendo o Coringa? Ele está rindo? O Batman fica sem reação. O Charada continua irritado e gritando para o Coringa: você deveria estar rindo, eu perdi, e tudo por causa do Homem-Pipa. Isso deveria ser hilário para você. Sabe quanto tempo levou para eu criar um vilão chamado Homem-Pipa, matar o filho dele, planejar toda essa guerra, implorar misericórdia para o Batman, este momento todo? Você deveria estar rindo. O Batman tenta acalmá-lo, mas o Charada diz que isso não se trata dele. Não é a sua história. Se eu quisesse, você já estaria morto. Você continua aqui porque é divertido lutar com você. Agora, entender o porquê o Coringa, o homem que ri, não ri mais, isso sim é interessante. Enquanto ouve essas palavras, o Bruce lembra do sacrifício de tantas pessoas durante esta guerra, inclusive o filho do Homem-Pipa. E então, neste momento crítico, ele, ao ver uma faca próxima, decide agir. O morcegão vai com tudo para cima do Charada, decidido a matá-lo. O Enigma fala: não. O Batman responde: hell yeah. E então direciona a facada para o rosto do vilão. Contudo, algo impede a lâmina. É a mão do Coringa.
Ele olha para os dois e diz: agora isso é engraçado. E então solta uma grande gargalhada, enquanto ambos, o Batman e Charada, ficam sem reação de novo. E este foi o fim da Guerra das Piadas e Charadas. Nos dias atuais, o Bruce pergunta a Selina o que diferencia ele dos criminosos. A sua linha moral? Ele ser bom e eles ruins? Mas não, o que separou foi de fato uma mão detendo aquela facada. E agora ele sabe o que o Bruce é. Ele não é nenhum cavaleiro nobre em sua cruzada. Bruce volta para Selina e diz que a ama, mas que ela não deveria ser obrigada a gostar dele. Selina pergunta qual a diferença de uma charada para uma piada. A resposta pode ter várias interpretações, político, ideológica, mas eu digo, quem se importa? Nós somos o produto de nossas próprias vidas. Ela então fala: diga de novo, mas dessa vez pergunte para valer. E Bruce pergunta: você quer casar comigo? E Selina aceita, encerrando este grande arco e começando depois todo aquele arco do casamento. E, gente, esse foi o arco das piadas e charadas. E, de fato, para mim, o grande diferencial dessa história do Tom King foi como ele caracterizou os dois principais vilões desse arco e o próprio Batman. O Coringa, com toda essa ideia dele não conseguir mais rir e ficar extremamente nervoso por causa disso, é uma mina de ouro. Isso a gente pode ver em grandes cenas que tem nessa HQ, que é ele tentando fazer os cadáveres lá sorrir para ele mesmo poder rir, e também quando ele tá lá no espelho também se fazendo rir, né, que ele tá esticando o rosto, tentando procurar alguma saída para ele poder rir, mas ele não consegue. O mesmo se aplica pro Charada. Para mim, uma das melhores passagens dele nessa saga é lá no início, quando ele escapa da prisão apenas usando a lábia, né, a informação que ele tem para não usar nenhum tipo de força física, que é algo que não combina com o Charada. Então ele ameaçar lá aqueles os policiais da prisão com o nome das famílias é algo bem Edward Nygma. E o próprio grande plano dele para descobrir por que o homem que ri não ri também faz sentido com a maluquice do Edward Nygma. E chegando no Batman, novamente aqui o Tom King ele gosta de explorar esse lado ainda mais obscuro, esse lado mais emocional do Batman. A maneira como ele relembra essa angústia, essa grande vergonha do passado dele, é algo que não se vê muito nas histórias do Batman. Geralmente o que a gente vê mais é ele se castigando, claro, pelo assassinato lá dos pais, se torturando em relação a isso, mas esse outro fator, por exemplo, uma hora que ele falhou nesse combate ao crime, e toda a maneira como ele vai contando para Selina Kyle, como ele tá triste, como é duro lembrar dessa história, é algo bastante inédito, assim, e eu gostei desse lado do Batman. E para mim, dois momentos para mim já valem todo esse arco, essa saga da Guerra das Piadas e Charadas. A primeira para mim é toda a história do Homem-Pipa, a maneira como ele constrói esse personagem. Ele escolhe colocar uma pessoa, né, mais ou menos como nós, né, porque o Homem-Pipa não é nada demais, no meio desse mundo aí dos grandes vilões do Batman e o próprio Batman, é muito legal. E ele coloca essa tragédia pra gente poder sentir o que essa guerra causou, né, na cidade. Então ele escolhe esse indivíduo, o Homem-Pipa, para poder mostrar esse lado mais humano. E toda a edição daquele jantar do Charada do Coringa com Bruce Wayne. Na medida que as entradas, as etapas do jantar vão acontecendo, vai mudando também toda a dinâmica da negociação. Cara, pra mim é genial toda essa edição do jantar. Então, como vocês podem ver, eu com certeza recomendo vocês lerem essa saga. E aí, o que você achou desse arco? Já tinha ouvido falar do Homem-Pipa? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Valeu mesmo, gente. Até mais. Tchau, tchau.